a irmã Ellen White coloca, e nós então arrumaremos o melhor meio para também seguir os passos dessa educação verdadeira. Então, não vou ler os versos, mas os princípios do lar é mais ou menos o seguinte: prestem atenção, irmãos, prestem bastante atenção, para vocês não falarem que eu ensinei bobeira aqui. Prestem atenção. Então, o lar na Bíblia, como é dividido? O pai. A primeira função do pai é arrumar mantimento, recursos para o lar. Esse é o primeiro dever do pai, segundo as Santas Escrituras. A mãe é a administração do lar. E os filhos é dar alegria aos pais. É esse o conceito bíblico. Quando nós lemos sobre a mãe, a administração do lar, muitos dos textos, eles vêm com a palavra que é gerar ou dar luz a filhos. Muitas dessas palavras elas vêm juntas com uma outra palavra grega, que é a palavra dekigonoia, que é uma palavra que significa educar os filhos. Então, queridas mães, uma das principais funções sua, né, é educar os filhos. Mas pastor, então é só a mãe que educa, o pai não faz nada? Não é isso. O pai, lógico, ele tem uma função muito grande na educação do filho, mas a parte principal é a da mãe. Geralmente a mãe, ela é a pessoa que passa mais tempo com o filho. Ela está ali em casa, está educando, está vendo onde precisa que haja uma correção do filho. Então, eu faço um apelo aqui às nossas irmãs. É lógico que esse apelo vai de acordo com a tua condição. Eu sei que há mulheres que não tem como. Se elas não trabalharem, o seu lar não tem o sustento. É necessário que elas trabalhem e elas devem trabalhar. Elas devem ajudar o marido neste ponto. Mas, minha querida mãe, se você puder abrir mão do seu trabalho para ficar em casa e educar o teu filho, faça isso. Você pode perder ali o comodismo que o dinheiro te dá, né? Às vezes você pode perder 500, R$1.000 por mês, que ajudaria muito no seu orçamento. Mas se vocês tiverem condições de abrirem mão disso, vocês estarão investindo na educação, na sabedoria do teu filho. E meus queridos irmãos, a Bíblia é clara, não é para comprar sabedoria, de uma forma indireta você estará comprando ela. Outra coisa importante da família, eu quero falar sobre só 3 pontos e nós encerramos. Acredito que eu vou passar do meio-dia aqui. O primeiro ponto da família é estratégia. Leia depois Efésios 6. Pai e mãe, vocês precisam ter estratégia para educar os seus filhos. É muito triste quando eu vejo pais que eles brigam nesse ponto da educação dos filhos. Eles precisam sentar, conversar e bolar uma estratégia para que o filho siga um caminho direito. É muito triste quando nós vemos assim, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Confunde a criança e ela acaba às vezes tendo assim, a minha mãe libera tudo, o meu pai não libera nada. A minha mãe é legal e o meu pai é um chato. Cuidado com isso. Outra coisa que os homens fazem mais isso que as mulheres. Ô pai, eu posso dormir na casa do meu amigo? Não, fala com tua mãe. Outras palavras, filho, eu não estou nem aí onde você vai. Eu não ligo, eu não sei quem é o fulano, eu não sei o que você vai fazer lá. Mas pergunta para tua mãe, se ela deixar, não está deixado, está liberado. Os filhos pais, isso é uma falta de responsabilidade. Fala, filho, eu vou conversar com a tua mãe. Nós vamos tirar um consenso. Se é para você ir, ou se é para você não ir. Então, trabalhem juntos, vocês são parceiros. Outra coisa, eu mencionei, mas eu faço um apêndice aqui, um anexo. Cuidado com brigas no lar. É lógico que o seu filho, ele vai ver que
perfeito, que há brigas, que há dificuldades, mas que tudo se supera e se resolve com amor. Mas evite, meus queridos amigos, evite. Ainda mais se for por causa dele. Há diversos fatores que podem atrapalhar ali na educação da criança, no desenvolvimento dela. Então trabalhe com muita estratégia. O próximo ponto aqui é sobre reverência. Passa aí o slide. Pode passar mais um. Este mesmo. Vamos ler aqui alguns textos sobre reverência. Página 242, diz o seguinte: outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com essa percepção invisível, deve ser profundamente impressionado o coração de toda criança. Deve-se ensiná-la a considerar quão sagrada é a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. Vamos ver aqui pode passar mais um slide. Está aqui na página 244, diz o seguinte. Eu vou ler aqui, eu tenho mais informações aqui. É a seguinte: acima de tudo, ensine às crianças que a verdadeira reverência se mostra pela obediência. Passe mais um. E o último aqui: pais, mães e professores necessitam avaliar mais a responsabilidade e honra que Deus pôs sobre eles, ao fazer deles seus representantes perante as crianças. Então vejam só, meus queridos irmãos, a reverência é um dos elementos que a criança deve cultivar. Nós, como pais, mães e professores, precisamos ensinar a elas o local que elas estão. Quem que está aqui? Então é preciso que haja reverência. Só que Ellen White, ela coloca aqui, alguns versos antes que eu não citei. A criança, ela tem uma certa maturidade. Quando a criança é muito pequena, ela não tem capacidade para ter a noção de onde ela está. Ela sabe que talvez você colocou uma roupinha bonitinha nela, vocês estão saindo de casa e é só isso. Ela não entende o ambiente que ela está. Mas nós temos já muitas crianças que elas têm o conhecimento, elas têm a capacidade de entender o local que elas estão. Elas sabem que devem se comportar. Mas tudo isso, meus queridos irmãos, nós devemos fazer com muito amor e com muito carinho, para que ela nunca pegue raiva da igreja. É muito chato quando chega às vezes um ancião, um líder, ou qualquer irmão, e vai dar uma dura na criança. Nossa, intenso, a criança ela fica constrangida. Se ela viver num ambiente assim, meus queridos irmãos, ela vai crescer, vai se tornar um jovem e vai viver desanimado quanto à igreja. Outro ponto bem principal aqui, muito importante: se nós pais, mães, professores somos o exemplo, cuidado com o que nós falamos da igreja. Primeiro ponto: veja como você se porta aqui. Será que você tem reverência? Às vezes você critica uma criança, ela está brincando, fazendo alguma coisa diferente, mas tem irmãos que falam o tempo inteiro. E é isso que a criança vê. E é isso que ela aprende. Ela não tem essa noção do que é sagrado e do que é santo. Outra coisa muito importante, meus queridos irmãos: não falem mal da igreja. Há problemas na igreja? Há. Você, meu querido irmão, que já é maduro na fé, você identifica o problema, converse com o pastor, converse com o líder, mas não use o seu lar para fazer desabafo. O seu filho vai crescer achando que a igreja é uma coisa que
e dá tudo errado. É o pastor que é ruim, é o fulano, o líder da igreja que é ruim, é o que é pregado que é ruim. Não faça isso, você vai estar minando a fé espiritual do teu filho. Ele vai se tornar um adventista no futuro desanimado se tornar um adventista. Eu até passo um conselho aos irmãos. Talvez nem com a tua esposa, teu esposo, você deve fazer esse tipo de desabafo. Um irmão novo de igreja, menos ainda. Cuidado com o exemplo que vocês estão dando, porque a formação do caráter é a maior responsabilidade que Deus nos deu. E o último tema, pode passar, é sobre a disciplina. É os últimos versos que eu vou ler aqui essa manhã. Página de Educação, livro de Educação, página 287. Diz o seguinte: o objetivo da disciplina é ensinar a criança o governo de si mesmo. Uma das principais lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência. Tem outros versos, eu não vou ler aqui por causa do tempo. Então, vejam só, meus queridos irmãos. Nós precisamos educar nossos filhos a saberem governar seus desejos, seus impulsos. Pastor, ele não é criança. Eu sei que ele é criança. Eu sei que às vezes ele tem essa animação, ele tem esse fôlego, ele tem essa energia diferente. Mas ajude ele a entender as coisas. Discipline ele. Eu nem trouxe versos aqui sobre usar a vara, sobre essa parte, eu não vou falar sobre isso. Mas uma dica só. A criança da igreja tinha uma frase para mim que era mágica. Ficava quietinho. A gente vai conversar lá em casa depois. Fique quietinho, que depois a gente conversa lá em casa. Não, ficava um pio. Eu ficava um pio. Ficava quietinho, você estava no banco. Morrendo de medo, né, depois. Mas ficava quietinho. Eu pensava em tudo que eu fiz. Chegava em casa, apanhava? Muitas vezes não. Porque eu já tinha passado pela disciplina. Mateus, você entendeu o porquê que o papai fez isso? Por que a mamãe fez isso? Entendi. Bem, se você errar de novo, aí então eu vou te dar uma disciplina mais dura. Mas converse com o teu filho. Agora, meu querido pai e querida mãe, se você pega a Bíblia, o livro de profecia, e mesmo assim tem encontrado grandes dificuldades para educar seu filho, busque ajuda profissional. Nós, na escola, estamos de portas abertas para que, dentro dos nossos limites, possamos então ajudar você na educação do teu filho. Mas talvez você precise procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo, e todos esses pessoas usadas por Deus vão te ajudar para que você eduque o seu filho no caminho correto. Meus queridos irmãos, eu acredito que esse é um resumo de todas as áreas ali, uma das principais áreas em que a educação está presente. Eu faço um apelo, que nós como igreja sejamos uma igreja que estude mais a Bíblia, possamos voltar a esse povo, o povo da Bíblia, e faço um apelo aos lares também. Eduque os seus filhos nesse caminho, porque esse caminho que vai levar às nações celestiais. Com muito amor e com muito carinho. Vamos cantar agora o último hino e ao final então estarei encerrando com oração.